eu já participei de uma situação de pessoa possessa. Não é nada agradável mesmo. Nossa não, Senhora. o diabo não existe, Deus não sabe. O trocadilho do tema. O diabo não existe, ok. Deus não sabe, Deus não é onisciente. Deus não é o que vocês pensam que ele é. Muitas vezes as pessoas acham assim, Rodrigo, que mané diabo o quê? Nunca vi. A gente vê o estereótipo com chifre, com tridente, ele todo vermelho, chegando na sua bunda assim, te dando uma tridentada. Mas é assim que o diabo se aproxima das pessoas? É claro Como que o não. diabo chega? É claro que, em primeiro lugar, ele existe. Isso, Existe. vamos falar sobre isso. Primeiro ponto Por é quê? isso. Ele quer que você saiba que ele não existe. Exatamente. Você acredita que ele não vantajoso para ele caricaturizar-se. É vantajoso para o diabo caricaturizar-se. Ele existe. E eu lamento dizer que, embora eu respeite todas as opiniões, até as contrárias à minha, mas eu posso lamentá-las, existe um grupo de teólogos em todos os setores, protestante, católico, de uma teologia liberal ou progressista, que cada dia que passa ela assume facetas assim mais irreconhecíveis do ponto de vista da teologia. E uma dessas facetas dessa teologia liberal é que o diabo é um mito. Inclusive no setor católico. Teologia da libertação, essas coisas. Eu não vou dizer a teologia da libertação propriamente dita, mas teólogos da libertação sim. Sim. Que colocam que o diabo é apenas um mal social. É interessante porque esse é um dogma da igreja. Inclusive, recentemente eu estava vindo de viagem, aí no avião, 13 horas de voo, eu peguei do Líbano para Dubai para o Brasil, aí estava passando dos filmes, era o Exorcista do Papa. Olha só. Falei, eu vou ver, esse aqui é baseado em fatos Eu não reais. tenho a mínima com coragem de assistir mas nada. é interessante, Eu tenho medo de gremlins, pra você ter noção. E eu já participei de uma situação de pessoa possessa. Não é nada agradável mesmo. Nossa não, Senhora. graças a Deus me deu a vitória, sabe? Mas no filme, esse detalhe que eu queria pegar para ilustrar, o problema é que tinha um padre exorcista que reportava direto ao Papa, e havia teólogo querendo desmenti-lo, querendo acabar com aquela ordem do exorcismo, que o diabo não existe. Como se fosse um teatro, uma encenação. E até eu lembro, havia na igreja, eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, um que escreveu um artigo muito capcioso nos anos 60, para responder à teologia liberal, dizendo assim, o diabo não existe, Deus não sabe. Qual que é o trocadilho do tema? O diabo não existe? Ok. Deus não sabe, Deus não é onisciente. Deus não é o que vocês pensam que ele é. Então é muito complicado isso. É lógico que, além de pregar a não existência do diabo, uma outra coisa que ajuda muito o diabo é a forma infantil como alguns tratam o exorcismo. É entrevistando o diabo, quem você é, aqui eu tenho poder. Então hoje, assim, dá uma vergonha muito grande, alheia, eu diria, de alguns que, assim, brincam com a fé das pessoas. E Quase agora uma dramaturgia. Uma dramaturgia, e leva a pessoa ali, e alguns são... Você vê que são atores, que são ensaiados para fazer ali, tem uma autossugestão. É quase um Hermes e Renato, eu sou capeta. Exatamente, só que travestido de seriedade. Sim. Se é o que eu posso chamar de seriedade. Então não é por aí, porque também um intelectual vai olhar e fala assim, é nisso aí que vocês acreditam, né? E a gente tem que tomar cuidado também, Arthur e Lara, com uma forma de possessão mais subliminar que nós talvez não percebamos. Porque assim como tem um estereótipo medieval do diabo com tridente e chifre e vermelho e patas de cabra, existe também o estereótipo que o diabo é sempre aquele que está retorcendo, virando a cabeça, numa cama vestido de camisola. Sim. Existe um tipo de possessão mais detalhado, delicado. Mais fino. Mais fino, sutil, que o camarada não torce a voz. Mas, por exemplo, um Adolf Hitler, quando está com o seu poder conclamando as pessoas a matarem os judeus, em que pese a oratória dele, o recurso, existe um domínio das massas ali. E o diabo, ele vai sofisticando os seus métodos. Então a gente tem que notar que há sutilezas de possessão que nós não percebemos. E vou mais além. O que eu falar agora vai surpreender vocês. Tem uma pessoa sincera a Deus, pode não necessariamente ser possessa, mas no momento de fraqueza espiritual ser usada pelo diabo. Eu tenho exemplo bíblico disso. Jesus estava na iminência da sua morte, sofrendo toda a angústia do Calvário, do que ele saberia que havia de enfrentar. E quando ele falou, eu vou morrer, o Filho do Homem vos será tirado, Pedro pula na frente e fala, Senhor, para com essa conversa, tem dó de ti, Senhor.
Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: "Para trás de ti, Satanás." Vá de retro. Vá de retro. Bruto. Sabe? Saia. Ora, Pedro era um homem sincero, era um apóstolo de Cristo, estava ao lado de Jesus. Se é aquela Foi o questão, primeiro papa. se Jesus estava ali, considerando que o ambiente era sagrado, porque reza a tradição popular que onde está Jesus, o diabo não entra. Sim. Reza a tradição popular, não necessariamente a Bíblia, porque Jesus estava no deserto, o diabo estava lá. Jesus estava na sala e o diabo falou com Pedro. Então, quer dizer, o diabo é petulante. Então, nós temos que tomar cuidado e fazer a pergunta sincera ao texto: o que passou na cabeça de Pedro em termos de fraqueza espiritual que ele se permitiu abrir a boca e deixar que o diabo falasse por ele? É um poder de um tipo de possessão, se eu posso chamar assim, muito sutil. Rodrigo, e o diabo entra, ou pelo menos influencia, principalmente o próprio cristão. Porque quanto maior for o contra-testemunho do cristão, maior vai ser a crença no próprio diabo, ou o espaço que se vai abrir para o próprio diabo. E o cristão cai. O cristão cai, claro. E muitas vezes o cristão tem um contra-testemunho forte demais. No seu livro você conta uma história bacana sobre Mahatma Gandhi. Acho bacana que você compartilhe aqui conosco. Uma história triste, né? É, assim, uma história bacana no sentido de ilustrar isso que eu estou falando. Mas é terrível a história. Mas ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo. E queria que você comentasse, já que nós estamos falando com uma parte significativa de cristãos, o poder que o testemunho e o contra-testemunho deles têm. Porque muitas vezes a pessoa acha que assim, aquele Deus que está lá longe, ou você crê nele ou você não crê nele. Mas muitas vezes a crença do que está aqui do lado vai passar pelo espelho que você é de Deus. Conte para nós a história. Olha, eu costumo dizer que a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo lá fora. Exato. Então, falando de Mahatma Gandhi. E eu até tomo cuidado no livro de sempre trabalhar com fontes primárias. Porque tem muita historinha de internet, que você vai, não tem. Então, não. Se eu falei, foi uma biografia dele, uma biografia autorizada. Autorizada que eu digo no sentido de embasada, com dados e tudo. E uma das biografias de Gandhi que eu li conta esse fato que quando ele estava na África do Sul, por 2 vezes ele foi rechaçado numa igreja metodista. E ele queria até conhecer Jesus, ele ficou encantado. Leu a Bíblia? Leu a Bíblia, os evangelhos, e ele foi escorraçado por ser negro. O negro, Gandhi não era negro do ponto de vista que a gente imagina um negro hoje, mas por ser indiano, ali ele já era negro. Sim. Você sabe disso, ele era mestiço e tudo. E depois ele foi de novo e foi rechaçado de novo uma segunda vez. E aí onde ele falou a famosa frase, né? Eu não sou cristão por causa dos cristãos. Ele falou: olha, Jesus é maravilhoso, ele é tudo, mas ele foi um péssimo líder. Ele desencantou com Jesus por causa dos seguidores de Jesus. Que ele falou assim: esse homem é demais, ele é o que eu preciso para lutar contra o sistema de castas do meu país. É o famoso que estraga o fã-clube. Né? O fã-clube. Aí ele falou assim: mas ele não deve ser tão bom assim, porque ele não conseguiu convencer ninguém. Pensar que a Índia podia ser cristã hoje. Exatamente. Gandhi voltaria cristão e talvez a Índia seria o maior pós-cristão do mundo hoje. Isso é muito triste. O que poderia ter sido por causa de um testemunho. Mas isso ou de um você contra-testemunho.